Olá, 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 boa noite, boa noite, boa noite. Vamos nessa, vamos nessa. Como é que vocês estão? Boa noite, boa noite. Bom, começando uma das lives de uma nova sessão que eu vou começar, tá? A gente vai ter uma aula super especial no dia 24 de agosto, mas aí vai ser uma aula fechada. Mas enquanto o dia 24 não chega, eu vou estar com outras aulas, compartilhando aqui outros conteúdos para te ajudar a destravar a sua vida pessoal e profissional. Tá? Hoje a gente vai conversar sobre o tema a coragem de ser quem se é, a coragem de ser você mesmo, a coragem de você ser a pessoa que você nasceu para ser. Tá? Se você está aí, se ainda não tem muita noção de quem eu sou, meu nome é Thiago Souza, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e esperar só mais uns 2 minutinhos para a gente começar. Enquanto isso, se você tá comigo, vai enviando aí coraçãozinho para outras pessoas, vai enviando aí o aviãozinho, né? E o coração para que chegue a mais pessoas, para que mais pessoas possam participar. Essa aula eu tenho certeza que vai ser uma aula muito importante, uma aula muito interessante para você, tá? Bom, vamos lá? Essa aula, como eu falei, o tema dela é a coragem de ser quem se é, tá? E quando a gente fala sobre coragem, é importante que você tenha em mente que coragem não é a ausência de medo. A coragem é a sua capacidade de externar, de vivenciar a sua essência. Coragem é uma atitude que você tem perante as emoções que você tem, as dúvidas que você tem, todas as questões que nós temos. Coragem. Coragem para que você assuma quem é, coragem para que você faça o que você precisa fazer. Coragem, então, é uma atitude. Eu preciso que você entenda que, obviamente, coragem não é um atestado de loucura, não é uma carta a qual você recebe para que você seja inconsequente, para que você tome atitudes loucamente. Ter coragem requer também responsabilidade, obviamente. Quando a gente fala sobre coragem, muitas vezes as pessoas acreditam que elas tomarem atitudes impensadas, muitas vezes. Talvez não de uma forma consciente, né? Mas de forma inconsciente, muitas vezes ela acaba acreditando que ter coragem é ter esse ímpeto para agir, para ir para frente, para ir para cima, mas muitas vezes desconsiderando que é importante sim também pensar sobre isso, pensar sobre as estratégias, sobre o planejamento, pensar. A coragem ela não é simplesmente uma atitude impensada, não. A coragem ela é bem estruturada. Então, de novo, quando eu falo sobre coragem, não entenda que é uma carta, uma autorização para fazer loucuras. Não. A coragem é a sua capacidade de colocar no mundo aquilo que é a sua essência. Tá? Por que esse tema é tão importante? Porque em um mundo em que as pessoas, de alguma forma, estão sendo tão parecidas, né, tão iguais, quando você não exala o seu propósito, o mundo inteiro perde. Você perde e as pessoas que estão ao seu redor também perdem. Em um mundo em que a gente está se padronizando cada vez mais, porque as pessoas elas querem ser igual ao influencer, as pessoas querem ser iguais ao artista, e elas vão deixando de ser quem elas são. Na verdade, elas nem tentam ser quem elas são, porque elas não gostam da ideia de ser quem são. Elas acreditam que é muito mais interessante, que é muito mais importante ser quem o outro é. A gente tende a não valorizar quem somos em detrimento ao que nós valorizamos que os outros têm. Na Bíblia, tem um texto que é muito interessante porque relata que nós somos um corpo, e dentro desse corpo, esse corpo ele é composto por vários membros, e todos os membros são importantes. Mas se todos os membros são importantes, por que o braço insiste em querer ser pé?
Por que que a perna insiste em querer ser braço? E veja que isso é o que acontece com a gente. De novo, a gente não valoriza aquilo que nós somos, não valorizamos aquilo que nós temos, porque a gente está preocupado com o que o outro tem ou com o que o outro pode fazer. Então, a coragem de ser quem se é importante falarmos sobre esse tema, porque dessa forma você se torna uma pessoa melhor e você torna o mundo, o ambiente a qual você está inserido, um lugar melhor também. Quando você liberta a sua capacidade do seu propósito, a capacidade do seu propósito, quando você vive a sua missão, além de você contribuir com o mundo, você liberta outras pessoas. Outras pessoas começam a observar você e perceber que é interessante ser quem é, que é interessante valorizar quem se é. Claro que isso gera muito medo, e eu vou falar um pouco mais sobre medo lá na frente, mas eu quero te incentivar. Imagina, o desenhista, né, o Walt Disney, você já deve ter ouvido a história dele, né? Ele foi rejeitado por um jornal porque era dito que ele não era um cara criativo. Imagina se ele tivesse desistido de seguir aquilo que era a essência dele, de mostrar para o mundo aquilo que era o seu propósito. Quanta coisa que nós teríamos perdido se ele quisesse ser aquele padrão. Imagina o Thomas Edison, que tentou inúmeras vezes criar ali a lâmpada, né? E aí, no meio dessa criação, ele tem uma frase emblemática, né, dizendo assim: eu não falhei, eu só descobri várias formas que não dão certo. Imagina se, ao ouvir as críticas que as pessoas faziam, você é doido, tá querendo fazer uma coisa que nunca existiu, não vai dar certo. Se as pessoas conseguissem, né, entrar na cabeça do Thomas Edison, provavelmente nós não teríamos, né, pelo menos não como fruto da criação dele, esse aparato que nós temos como consequência, né, da sua criação. Eu gosto também do exemplo de João Batista. João Batista, ele era primo de Jesus. Ele tinha uma clareza muito grande do seu propósito de vida, da sua missão. Ao invés de dizer, não, de dar carteirada, né? Eu sou o primo de Jesus. Né? Quando as pessoas perguntavam a ele quem ele era, ele dizia: eu sou a voz que clama no deserto. Clareza. Clareza de quem ele era, clareza de qual era a missão que ele tinha para cumprir. E, obviamente, coragem para poder viver tudo isso. Coragem para ouvir o que as pessoas diziam, mas ainda assim optar em viver aquilo que era a sua essência. Talvez você diga: sim, Thiago, mas você não sabe do meu passado, das minhas dificuldades, do quanto que é difícil ter coragem, do quanto que é difícil romper com os traumas, com as minhas vivências. Eu também vou falar um pouquinho mais sobre isso mais na frente. No entanto, a coragem, ela não tem a ver com uma emoção. Essa coisa de que, não, agora eu estou me sentindo muito corajoso e eu vou para frente. Não, a coragem, ela tem a ver com uma decisão. Eu decido ter coragem, eu decido avançar, eu decido fazer o que precisa ser feito, eu decido fazer o que em outro momento eu não fiz e que agora eu entendo que é necessário ser feito. Talvez você diga: eu sempre fui assim, eu sempre fui medroso, eu sempre tive dificuldade de avançar. Ok. Eu também sempre tive muito medo de muitas coisas, principalmente o medo de ser julgado, o medo de receber críticas, o medo de descobrir que eu não era bom o quanto eu pensava que era, ou na verdade de ouvir a opinião das outras pessoas dizendo que eu não era bom e descobrir que de fato eu não era bom. Sempre tive muito medo, mas principalmente o medo do julgamento. Mas, repito, é uma decisão, você vai escolher permanecer com esse medo como um bichinho de estimação que você carrega para todos os lados, ou se você vai deixar esse bichinho em um canto e vai seguir
a sua vida. Entende? Então, é comum as pessoas dizerem isso, né? Ah, eu sempre fui assim, ah, é porque você não sabe da minha história, né? Ou, muitas vezes, a pessoa diz assim, Tiago, eu quero vencer o medo, eu quero vencer o medo, mas eu não sei como, eu não sei como. E se você é uma dessas pessoas que não sabe o como, que bom que você está aqui, que bom que você está assistindo esse vídeo, que bom que você está participando desse momento. Eu quero falar para você coisas importantíssimas. Entenda, não é uma fórmula mágica que eu vou falar aqui agora e que vai na sua cabeça e vai acabar. Não, mas são pontos importantes que, a partir do momento que você comece a refletir sobre isso, você vai ganhar muito mais clareza e aí você vai conseguir sim achar um caminho para ser uma pessoa mais corajosa e para externalizar e para fazer com que o seu propósito, para fazer com que a sua missão de fato impacte o mundo, as pessoas que estão ao seu redor e que você destrave a sua vida por completo. E aí, obviamente, que isso gera consequências na sua vida pessoal, na sua vida profissional, tá bom? Então, a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que o mundo, ele é subjetivo. Se você vai pegar um papel, uma caneta, anota. O mundo é subjetivo. Por que, Tiago, o mundo é subjetivo? Porque é uma grande diferença entre fatos e percepções, entre fatos e interpretações. O mundo não é o que eu vejo. Eu vejo o mundo segundo aquilo que eu sou. Entenda, o mundo não é exatamente aquilo que eu vejo. Aquilo que eu vejo é o mundo que eu interpreto. Perceba, de novo, uma coisa é o fato, uma outra coisa é uma percepção. Eu tenho 2 filhos, e aí imagina que aqui em casa, em determinado momento, eu fui e aqui em casa entrou um bicho. Qual é o fato? Que aqui em casa entrou um pássaro. Enquanto a minha filha ficou desesperada e gritando, meu filho já queria dar um jeito de matar o bicho. Enquanto para um aquele fato gerou medo, para o outro aquele mesmo fato gerou uma excitação. O mesmo fato, interpretações diferentes, percepções diferentes. O mundo, ele não é exatamente aquilo que você enxerga. O mundo não é, em sua realidade, o que você interpreta. O que você interpreta é apenas uma consequência do impacto das suas crenças em relação aos fatos. E aí, a primeira pergunta que eu tenho para lhe fazer é: como é o mundo que você enxerga? Como é o mundo que você enxerga? Tem uma frase do Sartre que é bem interessante, que ele diz assim: o mais importante não é o que acontece, mas sim como você reage ao que acontece. Por quê? Uma coisa é a experiência, é o fato. Outra coisa é o sentido que você dá àquilo. Entenda algo. Imagine que você se programou todo para fazer um projeto e no dia que você tinha se preparado para fazer aquele projeto, começou a chover. Essa é a experiência, uma experiência de chuva. Esse é o fato, começou a chover. Qual o sentido que você dá para isso? Algumas pessoas vão dizer assim: caramba, tá vendo? Nada dá certo para mim. No dia que eu planejo, chove. Outra pessoa talvez tenha uma outra interpretação e diga assim: caramba, chuva é sinal de abundância. Quando não chove, a terra ela não rega as árvores, não rega as flores. Se não tiver chuva, não tem prosperidade. Se não tiver chuva, não tem avanço dos frutos. Isso é um bom sinal, isso é um sinal de abundância, de prosperidade, isso é um sinal de Deus que tudo vai dar certo. Veja, a experiência foi a mesma, de chuva. Agora, qual o sentido que você dá àquilo? Tem uma frase do Fernando Pessoa que diz o seguinte:
Existem pessoas que choram porque no meio dos espinhos no meio das rosas existem espinhos. No entanto, existem outras que se alegram porque em meio aos espinhos existe a rosa. Qual o sentido que você dá às coisas? Qual é o sentido que você dá às coisas que lhe acontecem? Percebe? A subjetividade interfere na forma como nós nos relacionamos com o mundo. Então, de novo, o mundo, a realidade, não é aquilo que eu enxergo. Eu enxergo segundo aquilo que eu acredito. Eu enxergo aquilo, o mundo, eu enxergo os fatos segundo aquilo que eu interpreto. E a gente precisa ter cuidado com a forma a qual nós interpretamos as nossas experiências. E aí já fica um cuidado a mais, que é exatamente o cuidado de você generalizar as coisas. Existem pessoas que generalizam tudo, né? E aí usam essas expressões, né? Tudo, todo mundo, porque sempre. E perceba, se o mundo é subjetivo, se nós interpretamos os fatos de forma diferente, é impossível que todo mundo enxergue as coisas da mesma forma que você. Entende? E aí o que acontece? Um fato, presta atenção, um fato, ele não pode ser mudado. Um fato não pode ser mudado. Choveu, não tem como ignorar esse fato e não tem como mudar, choveu. Mas as interpretações, elas podem ser mudadas. E aí é que está a grande sacada, e aí que está um grande poder. Entenda, não sei se você já passou por uma situação de estar muito convicto de algo, né? E aí conversar com alguém, e esse alguém te trazer um outro ponto de vista e você dizer, poxa, verdade. Eu não tinha pensado por esse lado. E aí você mudar a sua percepção sobre aquilo, mudar de opinião, mudar de comportamento por conta da mudança de interpretação. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu? Então, o poder não é colocar o nosso foco no fato, mas sim na interpretação que nós damos ao fato. Mas, Thiago, você disse que ia falar sobre coragem. Eu vou falar, eu estou falando sobre coragem. Mas é porque eu primeiro preciso que você entenda que o nosso comportamento corajoso depende muito da nossa percepção de mundo. Por quê? O segundo ponto que eu quero trazer para você é que, assim, o mundo não é subjetivo. Conversei agora com você sobre isso, né? As pessoas, elas enxergam o mundo não segundo aquilo que o mundo realmente é, mas segundo aquilo que elas são, tá? E aí, bom, se cada pessoa enxerga o mundo segundo aquilo que elas são, eu não tenho como enxergar o mundo exatamente como a outra pessoa enxerga, e nem aquela pessoa tem como enxergar o mundo, o meu mundo, da forma que eu realmente enxergo. Só que aí, entenda, o que a gente normalmente faz? O que a gente normalmente faz? A gente atribui valor a determinadas atitudes em detrimento de outras. E aí, dentro dessa nossa subjetividade, ao invés de interpretar simplesmente que somos pessoas diferentes, preste atenção, dentro dessa nossa subjetividade, ao invés de interpretar que nós somos simplesmente pessoas diferentes, nós classificamos as nossas relações, as pessoas às quais nós nos relacionamos, como pessoas boas e ruins, superior ou inferior, como pessoa melhor ou pior. E aí a gente entra em uma relação de competição. Porque eu quero ser melhor do que o outro. Porque eu quero ser superior ao outro. Porque eu me sinto inferior em relação ao outro. Porque em determinado comportamento eu sou pior do que o outro. Eu não consigo simplesmente, nós não conseguimos simplesmente enxergar que nós somos pessoas diferentes, que vivemos dentro de contextos diferentes, que interpretamos o mundo de formas diferentes. Não.
a gente julga, e aí a gente começa a competir. Não, Tiago, eu não vivo essa competição. Para pensar um pouco. Por que que de repente, quando você sabe que alguém teve uma vitória, foi promovido, comprou um carro, comprou uma casa, porque muitas vezes você não se sente 100% feliz? Porque parece que quando o outro vence, eu estou perdendo. Porque a gente se compara, ao invés de interpretarmos, de entendermos que somos pessoas diferentes e cada um no seu jogo, no jogo da sua vida. Não, a gente fala, caramba, eu tenho 20 anos, fulano tem 20 anos, já está fazendo faculdade, eu não estou. Ele é melhor do que eu. Ele tem melhores condições de vida do que eu. Eu sou inferior a ele por conta disso. Ah, não, eu sou balconista, fulano é médico, ele é melhor do que eu. Fulano tem mais dinheiro do que eu sou inferior. Isso vai minando a nossa coragem. Por quê? Ao invés de dar atenção àquilo que eu posso viver, eu começo a me bloquear, a me reservar, sabe? A ficar no meu mundinho pelo medo de ser comparado com fulano e de ser interpretado como alguém inferior a fulano. Faz sentido, gente? Faz sentido? Você que está me acompanhando aqui ao vivo, dá um joinha aí, faz um sinal, um coração. Faz sentido o que eu estou falando? Tá? E aí, bom, qual é o terceiro ponto? Para responder de forma mais direta, né? Tiago, então tudo bem. Então como é que eu vou ganhar coragem para ser quem eu sou? A primeira coisa que você e eu precisamos entender é que eu preciso me desligar das interpretações das outras pessoas. Preciso me desligar disso. Eu preciso entender que nós somos pessoas diferentes, que interpretamos o mundo de formas diferentes e que, mais importante do que a percepção que as outras pessoas têm sobre o mundo ou até sobre mim, é a percepção que eu tenho sobre mim mesmo e sobre o meu mundo. Enquanto eu ficar preso com medo, com receio das interpretações que as outras pessoas têm em relação ao mundo, sobre aquilo que eu interpreto, sobre aquilo que eu acredito, eu vou estar sempre vivendo um dilema, que é ser quem eu sou ou ser quem as pessoas querem que eu seja. E aí existe algo bem interessante, que é o perigo do reconhecimento. Anota isso, o perigo do reconhecimento. O que é isso, Tiago? O perigo do reconhecimento. De alguma forma, a gente quer ser reconhecido por um bom trabalho, a gente quer ser reconhecido como um bom marido, a gente quer ser reconhecido como uma boa esposa, tá? A gente quer ser reconhecido. Só que há um perigo nessa busca por reconhecimento. Por quê? Quando eu desejo ser reconhecido, eu estou em busca da subjetividade do outro. Veja comigo. Eu quero que o outro me reconheça, mas eu quero que o outro me reconheça segundo a interpretação dele. Veja, aquilo que é bom para mim pode não ser bom para o outro. E aí, quando eu fico nessa busca por ser reconhecido, ao invés de ser fiel a mim e à minha essência, eu acabo sendo fiel à busca do outro, aquilo que o outro interpreta. Eu não estou dizendo que a gente vai viver como se as outras pessoas não existissem. Nós somos seres relacionáveis. A gente quer se relacionar. A gente precisa
de uma validação, muitas vezes, para nos trazer sentido. E eu vou te falar a maneira certa de fazer isso. Agora eu estou te falando a forma errada, né? Que essa busca é uma busca desenfreada por reconhecimento, tá? E isso é extremamente perigoso, extremamente perigoso. A coragem, ela nasce de uma real percepção de valor. A coragem, ela não nasce do reconhecimento. As pessoas muitas vezes querem um incentivo, né? Não, porque fulano me incentivou, e aí agora eu tô mais motivado, e agora eu vou para cima, e agora eu vou fazer e tal, e a gente diz que isso é coragem. Muitas vezes, inclusive, isso é loucura. Né? Imagina alguém, né, que tem medo de altura, e essa pessoa é convidada a pular de bungee jump, ou sei lá o que, e alguém, não, isso vai dar certo, vai lá, faz. A pessoa vai naquele momento de motivação, pula. Mas não era aquilo que ela queria fazer. Entende? Então isso é perigoso. A coragem, ela nasce de uma real percepção de valor. Valor. A coragem, ela nasce quando você percebe que você tem valor. A coragem, ela nasce quando você percebe que aquilo que você carrega, mesmo não sendo igual àquilo que Zezinho ou Mariazinha carregam, que aquilo é importante. Você ganha coragem quando você se percebe útil. Quando você enxerga que aquilo que você carrega é útil para alguém. E não é para você, é para alguém. Propósito não é sobre você, propósito é sobre os outros. Então a real percepção sobre coragem, entenda, eu estou falando sobre, recapitulando, eu estou falando sobre um mundo que é subjetivo. Por que o mundo é subjetivo? Porque existem os fatos e existem as interpretações. Fato é uma coisa, interpretação é outra coisa. O mundo não é aquilo que eu vejo. Aquilo que eu vejo é o mundo como eu sou. E cada um enxerga o mundo de uma forma diferente. E tá tudo bem. Somos pessoas diferentes. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. Você não é superior a mim, eu não sou superior a você. E aí, quando a gente começa a entender e a valorizar as nossas diferenças, olha que coisa que eu vou te falar agora. Você destrava em você exatamente a coragem de ser uma pessoa normal. Normal, uma pessoa normal. O que é uma pessoa normal, Thiago? É uma pessoa que não é nem melhor nem pior do que ninguém. É uma pessoa única. Quem é você, Thiago? Eu sou Thiago. Sem fazer comparações, sem fazer juízo de valor. Você é uma pessoa normal. Uma pessoa que talvez tenha mais conhecimento sobre algo, menos conhecimento sobre uma outra coisa. Uma pessoa que tenha tido uma experiência de vida A, uma pessoa que tenha tido experiência de vida B. Uma pessoa que esteja vivendo num caminho X e uma outra pessoa em um caminho Y. Somos pessoas diferentes em trajetos de vida diferentes. Somente. E aí, quando eu enxergo o meu valor, eu tenho falado sobre isso, presta atenção. Eu sei que é comum agora, né, com essa coisa do coach, você é tubarão, você é águia, você é isso, você é aquilo outro. Gente, imagina se no céu só existissem águias. Imagina se no mar só houvessem tubarões. A questão é, se você nasceu para ser pardal, tá tudo bem? Você tem coragem de ser pardal? Se você nasceu para ser sardinha, tá tudo bem? Você tem coragem para ser sardinha? Ou você está buscando coragem para ser quem você não é? Pensa. Tiago, eu quero ter coragem, eu quero coragem, Tiago. Coragem. Coragem para quê? Para construir algo que não tem a ver com o seu propósito e missão? Coragem para ser uma outra pessoa que não é a sua essência?
Coragem para ocupar um lugar que não é o lugar que você nasceu para ocupar? Ou coragem para ser quem você verdadeiramente é? E aí eu te pergunto, tá tudo bem você não ser águia? Tá tudo bem você não ser tubarão? Lembra lá do João Batista? Ele dizia, importa que eu diminua e que ele cresça. Não tinha vaidade, ele tinha convicção de qual era o propósito dele. O próprio Jesus. Em determinado momento, Pedro falou, quando Jesus falou, né, que ele ia morrer, aí Pedro chegou, não, Jesus, longe de ti acontecer isso. Não, 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 não. Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque Jesus tinha clareza de qual era a missão dele, de qual era o propósito. Jesus nasceu para morrer. E você nasceu para quê? Você tem coragem? Coragem para ser quem realmente você é. Agora, claro, você precisa de clareza. Você precisa saber mais sobre você. Você precisa buscar esse autoconhecimento. Esse papo que a gente está tendo aqui é o primeiro de outros que terão. De outros que terão. E aí no dia 24 a gente vai ter uma aula especial, que não vai ser por aqui pelo Instagram, vai ser pelo YouTube. Mas muitas vezes as pessoas procrastinam. Lembra que eu falei lá no início? Muitas vezes a pessoa, não sei como. Um como é esse aqui, assistindo às aulas, se inscrevendo. Talvez você já tenha visto lá o anúncio, mas não se inscreveu. Se inscreve para poder participar. Tá fazendo sentido para você, gente? Você que está assistindo aqui comigo ao vivo, tá fazendo sentido? Manda aí um coraçãozinho, bate palma, faz alguma coisa aí para eu entender que você está comigo. Tá? E aí eu quero trazer para você mais um ponto para a gente caminhar aí para o final, tá? Um ponto importante. Eu falei sobre o mundo subjetivo, eu falei sobre a importância de nós entendermos, né, que nós somos pessoas diferentes, tá? Que nós temos percepções de mundos diferentes, tá? Falei também sobre cadê? Deixa eu pegar aqui minha pesca. Que nós não estamos, né, competindo, nós estamos em vidas diferentes, dentro das nossas subjetividades, e tá tudo bem, tá? Trouxe um outro ponto, que é falar exatamente sobre como é que eu ganho coragem. Eu ganho coragem quando eu me desligo, quando eu paro de me importar com as percepções que as outras pessoas têm sobre mim e sobre a minha forma de enxergar o mundo. Tá? E qual é o quinto ponto que eu quero trazer para você? O quinto ponto é que nós precisamos entender que o processo já é a viagem. O processo já é a viagem. Tiago, o que você quer dizer com isso? Veja bem, quando você decide, né, viajar para algum lugar, Tiago, é comum as pessoas falarem assim, eu quero ir para Morro de São Paulo, aí em Salvador, tal. Bom, quando é que a viagem começa? Quando você chega em Morro de São Paulo ou quando você sai de casa? Você que está assistindo aqui ao vivo comigo, responda aí. Quando é que a viagem realmente começa? Quando é que a viagem começa? Só quando você chega ou quando você sai de casa? Responde aí. Entenda, muitas pessoas nem começam. Elas nem saem de casa. Porque elas têm medo do trajeto. Têm medo do processo. Só que já é o processo. O processo ele já é a viagem. O processo já é a cura. O processo já é o destravamento. O processo já é o resultado. O processo já é o resultado. Muitas vezes a pessoa ela fica preocupada só em chegar em Morro de São Paulo. Ela fica preocupada só em chegar em determinada meta, ou em determinado objetivo. Mas pensa comigo. Pensa comigo. Eu
Eu, Thiago, sempre fui um cara indisciplinado. Sempre fui uma pessoa procrastinadora. Nunca terminei nada que comecei. Quis aprender a tocar cavaquinho, não aprendi. Quis aprender a tocar violão, não aprendi. Quis aprender a tocar bateria, nada. Gente, nada, 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 nada. Até os meus 33 anos de idade, eu acho que eu só li 3 livros inteiros. Deixava tudo pela metade. E aí, um dia, ouvindo, né, outros mentores, aprendendo, me colocando no lugar, na posição de aprendiz, eu disse, cara, eu vou começar. Vou começar. Ah, mas fulano lê 2 livros por mês. Que ótimo! Sensacional! Eu não estou competindo com ele. Lembra que a gente está falando dessa aula? Eu não estou competindo com ele. Se ele consegue fazer isso, sensacional. Se eu precisar de 3 meses para ler um livro, eu vou usar os 3 meses, mas eu vou ler. Eu vou concluir. Essa vai ser a minha viagem. Esse vai ser o meu processo. E esse vai ser o meu resultado. O importante é aproveitar o caminho. Imagina que nessa viagem hipotética, né, que eu estou falando aqui com vocês, a gente sair daqui de Salvador e ir para Morro de São Paulo, eu simplesmente ignorar tudo. Né? Imagina aí que eu bote uma venda dos meus olhos, vá dormindo daqui até lá, não olhe nada. Quantas oportunidades eu vou ter perdido no meio do caminho? Quantas belezas eu vou ter deixado de ver? Quantas interações que eu poderia ter com pessoas eu vou perder no meio desse percurso, porque na minha cabeça o importante é apenas chegar lá. E eu não sei se você já viveu isso, mas muitas vezes a gente cria tanta expectativa para poder chegar em um lugar que quando a gente chega lá, a gente fica frustrado. A gente diz, caramba, o que é que você conta dessas viagens? O que é que você conta dessas histórias? É que você conseguiu chegar lá? Ou é exatamente o que você viveu nessa jornada até lá? As conversas que você teve, as interações, o que você viu? Não tenha medo de começar. Não tenha medo do quanto vai demorar para que você tenha determinado resultado. O processo já é um resultado. O processo já é a viagem. Então, para a gente finalizar, coragem, coragem, para que você seja quem você nasceu para ser, para que você tenha essa coragem, você precisa entender que o mundo é subjetivo. Tem uma música do do Renato Russo que é bem interessante, que ele diz assim: se o mundo é mesmo parecido com o que vejo, prefiro acreditar no mundo do meu jeito. Do meu jeito. E são as pessoas que conseguem sair dessa bolha, sabe? São essas pessoas que conseguem ver o mundo do seu jeito, e é um jeito belo, é um jeito com propósito, com clareza de missão, que mudam o mundo. Sabe? Tem pessoas que ficam ali amargas porque só tem limão, aí tem outra pessoa que pega o limão, faz uma limonada, bota um açúcar e fica uma delícia. Entende? Coragem. Coragem para ser quem você é. Coragem para batalhar e para construir esse ser que você é. Mas para isso você vai precisar se desligar, se desvincular, parar de se importar com as percepções e interpretações de mundo que as outras pessoas têm. Eu não estou falando sobre não ter bom senso. E talvez a próxima live, uma dessas lives, eu vou falar só sobre esse tema. Tá? Bom senso. É preciso investir em bom senso. E aí eu vou conversar um pouco mais sobre isso com você. Tá? Depois. Tá? Mas coragem. Pergunta: você tem coragem de ser quem você é? Mesmo que você seja um pardal ou uma sardinha? Tem essa coragem? E entender que a vida não é uma competição.
Você não está competindo comigo. Eu não estou competindo com você. Não precisa ser assim. Eu não sou melhor do que você. Você não é melhor do que eu. Não é porque uma pessoa é balconista e a outra é médica que, não, o fulano é melhor. Infelizmente as pessoas veem o mundo dessa forma. Mas você, que está buscando por uma vida com propósito, você que está buscando destravar a sua vida pessoal e profissional, você precisa entender isso. Você não é melhor nem pior. Você é uma pessoa normal. Lembra da definição de uma pessoa normal? Você é uma pessoa normal. Diferente, mas normal. Somos diferentes, mas somos iguais. Somos humanos, cheios de erros, de acertos, desejos, crenças, valores. Normal. E a gente precisa aprender que o processo é o resultado. O processo é o resultado. Tá bom? Gente, para quem está curtindo aqui o ao vivo, fez sentido? Fez sentido? Fala aqui para mim. Fala aqui para mim. Gente, que Deus abençoe vocês grandemente, 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 grandemente. A gente vai ter outras lives, outros vídeos, né? Mas a gente se vê em breve, tá? Que Deus te abençoe. Cadê? Quem veio aqui? Camila, Lourdes, Eliene, Thiago. Que bom ter vocês aqui. Que bom ter vocês aqui. Que bom que fez sentido. Meu amigo Ebert, que bom, meu amigo Luiz. Cara, você tá aí firme e forte. Muito bom, muito bom. Precisa exercer mais essa coragem. Camila, você precisa de coragem para exercer o seu propósito. Se você nasceu para ser tubarão, seja tubarão. Se você nasceu para ser sardinha, seja sardinha. Agora, não só o cuidado que você precisa ter, né, é de não deixar de ser quem você é por medo e por ficar se escondendo em outras pessoas que você não é. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. Bota esse chamado, bota essa missão no eixo. Eliane, a mesma coisa. Muito bom, muito bom. Gente, é isso, ó. Avisar para você, se programe, se programe. Segunda-feira, a próxima segunda-feira, vai ter uma outra live. Na próxima segunda-feira vai ter uma outra live. Gente, entenda, se foi importante, se você viu valor nisso que nós conversamos aqui, para esse próximo contato, convida mais pessoas. Segunda-feira vai ter essa outra live. E assim que você sair daqui, vai lá na bio, vai ter um link do webinário GPS da Plenitude. Gente, vai ser incrível. GPS da Plenitude. Só que tem um passo a passo, não vai ser uma aula que eu vou dar aqui, tá? Vai ser uma aula que eu vou dar em um grupo exclusivo. Então, para que você participe dessa outra aula, dessa aula do dia 24, você tem que se inscrever. Então, vai lá no link da bio, se inscreve para poder participar do evento do dia 24, tá? Mas já anota aí que na próxima segunda-feira vai ter outra live e vai ser sensacional.